Olá, meus alunos do Sagrada Família, do segundo ano do ensino médio. Espero que todos estejam bem. Como é que estão a vida aí, né? Essa quarentena aí fez a gente ficar de molho em casa, né? Mas é importante para a gente poder combater o coronavírus, né? Que está aí bem preocupante aí na nossa sociedade. Mas nós precisamos continuar com as nossas aulas. E hoje venho então trazer para vocês mais um tema de sociologia, que é uma continuação do nosso tema anterior e fala sobre o etnocentrismo, né? Então hoje eu quero mostrar para vocês, quem quiser, quem quiser aí pausa um pouco o vídeo aí, busca a apostila, né? Eu quero na página 14 comentar um exercício que tem ali que eu achei bem interessante para a gente conversar um pouco sobre esse tema da etnocentrismo, até que vai conectar com o tema o próximo tema da nossa aula, que eu vou falar ainda neste vídeo, que é o tema sobre diversidade cultural, que é o capítulo 10 da apostila, né? Então eu vou conectar os dois assuntos aí. Então como é que funciona, né? Então na página 14, quem quiser pegar lá a apostila, o exercício 4 vai falar um pouquinho sobre o nosso tema que estamos discutindo aí nessas aulas via YouTube, não é? Então você tem lá, né, a questão 4, né, eu quero comentar algumas alternativas. Eu achei bem interessante que ele fala assim, né, então quem quiser pegar lá, ó, tem na apostila ali, é esse exercício aqui embaixo, aqui, esse aqui, né? Então vamos lá. Então ele fala assim, né? A questão 4. A respeito do debate antropológico sobre cultura, classifique as afirmativas abaixo em verdadeiro ou falsas, né? Então vamos lá. A alternativa A, quem quiser acompanhar ali, fala assim: a cultura é uma forma de interpretar a realidade a fim de atribuir sentido ao mundo natural e social, com certeza, né? Então, como nós já vimos feito toda uma discussão sobre isso em sala de aula, eu trouxe já alguns autores para vocês verem como que eles trabalham antropologicamente o conceito de cultura. Então, na questão ele fala assim, ó, a realidade, interpretar a realidade a fim de atribuir sentido ao mundo natural e social, com certeza, né? Então essa é verdadeira pelo fato de que a cultura nos leva a uma interpretação de todas as formas de vivência humana, né? Seja no meio natural ou no meio social. Então a segunda pergunta ele fala assim: o relativismo cultural é uma noção que estabelece análises comparativas e hierarquizadas de diferentes culturas. Ela está relativamente falsa. Como eu havia falado no vídeo anterior, né, e vamos continuar falando neste vídeo, o relativismo cultural não é essa ideia, né? Como eu expliquei para vocês, o relativismo cultural ele não compara, ele não faz comparações com essa demanda e com essa questão das culturas. Então a gente não pode comparar, né, ou colocar hierarquia. Se você fizer isso, você está sendo etnocêntrico. Foi o tema da nossa última aula, né? Então essa está falsa. E aí então nós temos ali a outra alternativa, né, que fala assim: a teoria do ponto crítico de Alfredo Korff aponta que o desenvolvimento da capacidade humana de produzir cultura ocorre de forma lenta e gradual, juntamente com a evolução biológica do ser humano, né? Então, na verdade, não, né? A teoria do ponto crítico, ela basicamente tem a ideia de que as culturas elas têm o seu próprio limite de desenvolvimento, né? Então, dependendo do lugar onde está, então você não pode comparar isso aí ou dizer que é uma evolução é, uma evolução no sentido biológico do ser humano. Na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Ou então, porque os seres humanos evoluem diferente, né? Nessa ideia toda. Então está errado esse tipo de pensamento. E na outra alternativa, nós temos ali o antropólogo francês Lévi-Strauss aponta que a proibição do incesto foi uma das primeiras normas sociais estabelecidas e teria propiciado o surgimento da cultura nos seres humanos. Com certeza. Então, né, o Lévi-Strauss ele traz o conceito de antropologia estruturalista e ele vai então nos falar que a cultura ela vem através de normas sociais, através de normas do conceito digamos moral, né, da sociedade. Então o incesto ele é uma proibição moral, né, uma proibição que não precisa fazer uma lei para isso, né? Então culturalmente já é proibido esse tipo de coisa.
Então ele está certo porque dessa ideia de conceitos morais é que surge e desenvolve a cultura, na visão de Levi-Strauss. Então a alternativa correta é a letra D. Né? Por que fiz esse exercício com vocês? Né? Porque o próximo tema da apostila, diversidade cultural, ele vai trabalhar justamente essa ideia, né? De que a cultura ela é diversificada em todos os sentidos. Como eu falei para vocês na última aula, se cada cultura, né, tem uma janela pelo qual a gente vê o mundo, então cada cultura vê de uma forma diferente. E aí então nós temos ali uma discussão de que a cultura, né, a antropologia, ela interpreta diversas formas desse conhecimento, dessas culturas, mas que no conceito social, no conceito de sociedade, isso já é diferenciado, isso já tem vários problemas. Por quê? Porque culturas são mal interpretadas às vezes, né? São pontos de vista mal feitos, mal interpretados. E aí então você tem lá, né, na apostila ali, na página 16, quem quiser abrir na página 16, ele vai discutir já a ideia de diversidade cultural, né? Então ali no último exercício, quem quiser acompanhar ali comigo, né, tem ali na página 16, diversidade cultural brasileira. Então ele vai falar assim: a antropologia não apenas enfatiza diferenças entre culturas distantes, como também nos fornece subsídios para a compreensão da nossa própria cultura. Com certeza, né? Então fazendo link com a questão que eu falei no início aí do nosso vídeo, né, o relativismo cultural ele é uma noção antropológica das diversidades culturais, né? Então esse é o mais importante de todos, discutir essa ideia, né, cara? Então ele fala assim também no parágrafo: desse modo é essencial considerarmos ainda a diversidade cultural interna da sociedade brasileira, tendo em vista o caráter multiétnico do país, resultado da confluência de diversas etnias, tais como indígenas, africanos e portugueses, que tiveram um importante papel colonizador e posteriormente diversos outros povos europeus e asiáticos que chegaram ao Brasil como imigrantes no século XIX e XX. Então, assim, a sociedade brasileira ela é uma das sociedades mais diversificadas do mundo culturalmente, devido ao fato de que você tem a junção de vários povos, né? Como ele fala no texto, povos indígenas, povos africanos e povos portugueses, e a gente pode dizer basicamente os europeus e os asiáticos também, né? Então no Brasil hoje nós temos aí uma junção de várias etnias, né? Então isso criou uma diversidade cultural brasileira uma diversidade cultural brasileira imensamente multicultural, digamos assim, né? Então você tem uma junção de vários lugares, de várias formas de ver o mundo, né? O problema é que tem certas culturas que não são que são menosprezadas ou são desconsideradas por outros. Então na próxima página ali da apostila ele vai falar um pouquinho, ele vai tratar, né, os temas ali, principalmente da cultura afro, né? Porque a cultura afro, que ela tem toda uma diversidade em cima dela, tem um carregamento histórico também em cima dessa cultura, que vem da questão dos escravos, né? Toda a questão da resistência deles à escravidão, e como que eles criavam a cultura nessa base para poder, digamos assim, para poder fazer frente, né, à opressão que tinha no período da escravidão. E isso acabou formando uma cultura afro-brasileira e que tem uma diversidade, que tem uma história imensa, incrível, inclusive, né? Então, como fala na apostila ali, né, cara, por exemplo, a capoeira, né, tem um texto ali, esse texto aqui, acho, nessa página aqui, né, ele vai falar ali, né, que a cultura, expressão cultural afro-brasileira que envolve a dança, músicas e artes, surgiu entre escravizados durante o período colonial. E eles praticavam a luta de forma dissimulada, né, aparentando ser um jogo ou uma dança, né, para os seus senhores. Então era uma forma de resistência que eles tinham. E isso é interessante porque formou todo um período. E aí o que acontece? Por exemplo, nós tivemos aí, até tem uma questão de vestibular que fala sobre isso, né,
que, por exemplo, vários elementos da cultura africana, eles foram considerados crime muitas vezes, né? Então até na apostila ali, ele fala num texto, no mesmo parágrafo, né, que com o advento da República, a capoeira foi criminalizada pelo Código Penal de 1890. Né? Então não se podia fazer isso, né, cara? Então até se construir todo um pensamento diferente nisso, demorou um tempão, né, cara? Hoje em dia, mesmo assim, hoje em dia, esses grupos, né, esses grupos são estigmatizados na sociedade. Isso é o que o relativismo fala pra gente não fazer, né? Então o relativismo cultural que estava na questão lá, fala pra gente relativizar essa ideia cultural dos negros e tal, e trazer aí uma concepção de que ele é uma manifestação cultural, como qualquer outra, e que tem que ser respeitado como tal, né? E tem que dar a sua importância como tal, né? Então isso é muito importante para nós, né? Então no Brasil ainda principalmente, né? Porque nós estamos carregados, tem uma carga histórica imensa com relação nesse sentido, né? Tem nesse sentido. E aí então, juntamente com isso, né, nós temos aí várias questões que envolvem a cultura afro, que eu acho bem interessante no Brasil. Na próxima página ali, ó, né, ele vai falar de vários elementos também que fazem parte dessa cultura, que se vieram nos símbolos da cultura brasileira, né, que no caso tem o futebol, né, tem também outras, a própria música, né, o MPB, né, tem os símbolos nacionais e tal. Então ali, por exemplo, você tem lá, ali na apostila, na página 18 ali, né, se você pegar nesse parágrafo aqui, ó, né, ele vai mostrar ali, né, os símbolos elencados, tais como capoeira, futebol, a MPB, estão vinculados à noção de uma identidade nacional. Então, ou seja, sobre o que é ser brasileiro, o que define o Brasil. Então, uma das coisas mais interessantes de falar sobre a diversidade cultural brasileira é falarmos que a diversidade cultural brasileira, ela é uma identificação, ela é uma identidade nacional, né? Então isso nos marca como brasileiro, e isso é muito importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa sociedade como um todo, beleza? Então assim, né, nós temos aí outra questão importante, né, que na apostila, na página 19, ali antes do título Conflitos Raciais no Brasil, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Então nós temos ali, ó, página 19, embaixo da imagem aqui, como vocês podem ver nessa parte aqui, nós temos um parágrafo bem interessante ali que ele fala ali, ó: contudo, a diversidade cultural brasileira significa mais do que o estabelecimento de uma cultura nacional ou de culturas regionais, no caso, né? Também a construção de novas identidades sociais que variam conforme a identidade étnica, etária, de gênero, religiosa e entre outras, né? Tal processo tem se intensificado principalmente com o advento da globalização, que permite a interação entre outras culturas. Então, hoje em dia, para encerrar esse vídeo, para nós termos aí um fechamento desse vídeo, então nós podemos pensar que as culturas, né, hoje em dia, por o Brasil ser aberto a essa diversidade, hoje nós vemos aí a adaptação de outras culturas da nossa vida aí, da nossa sociedade, desculpa, que é, por exemplo, a cultura dos japoneses, né? Por exemplo, você vai no restaurante comer sushi, por exemplo. Isso é uma apropriação cultural, né? Que do brasileiro não tem problema. Ou a cultura árabe, ou trazer outras formas de pensamento mais asiáticas, né? Ou então a própria da América Latina aqui também, que os nossos irmãos latinos também têm uma diversidade cultural imensa e incrível, né? Então, basicamente seria isso, né? Teríamos aí uns exercícios para fazer, mas eu mando ali no Delta, né, algum exercício para vocês fazerem com relação a esse tema, né? Então, queria agradecer a todos, muito obrigado, e que continue aí, né? Espero que voltamos logo às aulas, né? Esse tema é muito legal de conversar em sala de aula, para a gente debater sobre os assuntos. Isso é muito legal. Então, desejo a todos vocês tudo de bom, se cuidem, né? Se possível, usem máscaras para sair na rua. E um grande abraço para todos. Até mais.